Sejam bem-vindos ao canal Juris. Meu nome é Scalon e hoje a gente vai falar de uma questão bem interessante, que é como você pode melhorar a sua capacidade de resolver problemas. Você já deve ter passado por uma situação dessa. Você tem um problema na sua frente, pode ser simples ou complicado, você não encontra a solução. Então vem alguém e mostra uma solução extremamente simples. E aí você olha para aquela situação e não consegue entender como você não sabia daquela situação, como você não percebeu aquela solução. Isso é muito normal, acontece com todo mundo. Agora, como você pode melhorar a sua capacidade de descobrir soluções, de entender melhor as coisas, os cenários que são colocados na sua frente? Existe uma maneira de você melhorar isso sim. Claro, demanda trabalho, e é isso que a gente vai tratar aqui, mas existe essa possibilidade. E eu quero mostrar para vocês aqui o motivo disso, tá? Então eu vou começar com um exemplo. Imagina o seguinte, você sempre teve a informação de que no chuveiro você abre o registro e sai água quente. Então você sabe também que se você abrir mais o registro, a água esfria um pouco. Se você fecha um pouco o registro, a água esquenta. Mas você não sabe o porquê disso. Provavelmente você teve essa informação de alguém, a sua mãe, quando dava banho em você, quando você era pequeno, você acabou percebendo, ela te contou, então você sabe disso. Mas você sabe que isso acontece, você não sabe o motivo. Então, se por acaso essa regra que você aprendeu não está acontecendo quando você usa o registro, você não sabe o que fazer. Você não sabe por que a água esquenta. Você não sabe por que a água esfria quando você vira o registro, abre mais, e por que ela esquenta quando você fecha o registro. Então você tem a informação, mas você não tem o conhecimento do motivo daquilo acontecer. Então você tem uma falha. Se o problema for o porquê a água não está esquentando, você não vai conseguir resolver. Porque o que você sabe? Que você abre o registro, a água quente sai. Se você abre o registro, a água quente não está saindo, você não sabe como resolver. Eu sei que esse exemplo é muito simples, mas você pode estender isso para qualquer coisa. Então, nós normalmente temos um pacote de informações da nossa vida que vamos adquirindo. Você assiste filmes, você conversa com as pessoas, tem a educação dos seus pais, o que você aprende na escola, o que você vê em televisão e às vezes o que você lê. Então isso é um pacote de informações que você tem. E você trabalha a sua vida dentro daquele pacote de informações. Só que essas informações elas podem ter chegado exatamente da maneira do registro. Você não sabe o motivo daquilo. Você sabe o dado empírico, o fato. Aquilo acontece dessa maneira, mas você não sabe o motivo daquilo acontecer daquela maneira. Então você tem que quebrar esse paradigma. Você tem que quebrar essa limitação das suas informações. E como é que você faz isso? Você tem que ampliar o seu conhecimento. Vamos supor, você já se formou na faculdade de Direito ou ainda está se formando. O que você tem na faculdade de Direito? Uma quantidade gigantesca de informação. Então você tem princípios, leis, regras, autores, você tem um monte de coisas, você tem uma quantidade muito grande de informações. Então vamos supor que você já se formou. Agora, como é que a gente classifica o conhecimento que você ganhou lá? Vamos imaginar o seguinte, você é como uma biblioteca. Você olha uma biblioteca e você vê diversos livros sobre diversas matérias. Então você vai ter uma estante de direito civil, outra estante de direito tributário, uma estante de direito penal. Cada estante com diversos livros. Agora, se você está simplesmente olhando para essa biblioteca, ela não tem validade. Você não consegue usar. Se você deixar cada livro isolado na sua estante, da mesma maneira, você não consegue usar aquela informação. Onde é que está a validade, a utilidade de uma biblioteca dessa? Você tem que usar as informações de cada livro. Então você tem que pegar o livro da estante de direito civil e você, quem sabe, pode combiná-lo com um livro da estante de direito tributário. Você liga as informações. Ou, na própria estante de direito civil,
você pega os diferentes livros que tratam de diferentes questões e você faz uma ligação entre essas questões. Toda informação que você adquire, ela precisa ter um conteúdo prático. Ela precisa, de alguma maneira, estar ligada com a realidade para você poder fazer o uso dela. Então, as informações que você tem, que não possuem reflexo na vida real, elas têm pouca utilidade. Então, tendo pouca utilidade, essas informações não vão ajudar você a solucionar problemas. Agora, como é que você quebra isso? Como é que você começa a fazer com que as informações que você adquiriu tenham um conteúdo prático? Você até pode procurar livros em direito, estudo de casos práticos, em que você aí sim tem uma informação relacionada diretamente com um caso prático. Mas a quantidade dessas informações, desses livros, não é tão grande. E ainda assim, você está preso a uma outra fonte de informações para te ajudar. A ideia aqui é você se libertar disso. É você ser capaz de produzir seu próprio conteúdo. É você usar todas essas informações para solucionar problemas. Então você não pode ficar na dependência de uma informação exterior que te explique como faz isso. Voltando ao exemplo do chuveiro. Se alguém explica para você que o chuveiro, na verdade, ele tem uma resistência, que ele precisa de energia elétrica e ele esquenta, e conforme passa mais água por ele, ele fica mais frio. Se passa menos água, então tem mais tempo de esquentar, ele fica mais quente. Você aprendeu como funciona uma resistência de um chuveiro. Então, se não tiver luz elétrica na casa, a resistência não vai ligar, a água não vai esquentar. Ótimo, mas eu passei essa informação para você. Você continua sem saber como resolver se uma resistência queima, ou como você vai descobrir que ela queimou, ou se por acaso está sem energia na casa. Então, eu te passei a informação, você adquiriu conhecimento, mas mesmo assim, você ainda não é capaz de fazer essa associação. Então, tem duas maneiras que você pode melhorar essa sua capacidade. Uma delas é com a própria experiência. É o dia a dia do seu trabalho e da sua vida. Vamos voltar, por exemplo, do chuveiro. O que você faz? Você fica olhando o raio do chuveiro. Você abre, fecha, descobre, você pode abrir o chuveiro. E aí você vai ver, vai encontrar resistência. Aí você pode estudar sobre a resistência, ver como funciona o chuveiro, e você aprendeu como funciona um chuveiro. E você pode fazer isso com qualquer outra coisa. Então o que é muito importante? Toda aquela informação que você teve na faculdade, você precisa colocar na prática. Você tem que ver o que acontece no dia a dia, os problemas das pessoas e empresas que podem virar seus clientes. Então é muito importante você começar na prática. Então você vai ter um caso concreto na sua frente, você tem que abordar quais são as informações daquele caso, você tem que listar quais são as informações daquele caso concreto, e aí você avalia com base na informação que você tem, lembra da biblioteca, e você consegue chegar numa solução para o caso. Então quando aquele cliente trouxer para você um caso concreto, um problema que ele tem, você vai analisar. E você vai descobrir qual que é o problema daquilo ali. E vai lembrar da sua faculdade de Direito, do que você estudou. Olha, eu lembro que a lei tal fala tal coisa. E aí você vai conseguir descobrir qual que é o problema. Temos aqui uma violação de uma lei. Ou alguém violou uma lei e prejudicou o seu cliente. Como se resolve isso? E aí você busca todas as informações para poder resolver isso. Então essa é uma parte prática da solução. É o aprendizado com o dia a dia. É o aprendizado com a experiência. Isso sempre vai estar presente na sua carreira e vai te ajudar muito. Quanto mais tempo de carreira você tiver, obviamente, você vai ter mais experiência e mais capacidade de resolver problemas. Agora tem uma outra coisa que você também pode e deve fazer, que vai melhorar muito a qualidade das suas informações e a qualidade da sua capacidade de resolver problemas. É você adquirir mais conhecimento. E aqui é um conhecimento de qualidade. Não é só o que tem na faculdade de Direito. Se você ficar limitado ao que você aprendeu na faculdade, você é simplesmente um técnico. Você sabe o que os livros estão falando, quais são os princípios e o que a lei fala. Qualquer situação que surgir fora disso, você não vai saber o que fazer.
Então você precisa melhorar a qualidade das informações que você tem. Você tem que quebrar essa limitação, vamos chamar, essa caixa de informações que você tem. Quando você sai da faculdade, você tem uma caixa de informações, como se fosse a tua biblioteca. Então o que tem de informação fora dessa biblioteca não te ajuda, você não pode usar. Só que tem muito mais informação fora dessa biblioteca do que dentro. E essas outras informações, elas são muito importantes para ajudar você a entender todas as situações possíveis. Mas como assim outras situações possíveis? Imagina o seguinte, quando você tem bastante informação, bastante experiência, você tem casos hipotéticos, situações hipotéticas que podem acontecer. Então, quando você se deparar no seu dia a dia com uma situação, você já pode ter visto aquilo em algum outro lugar que você leu. Então, isso pode ajudar você a interpretar. Muitas vezes, a informação que chegou na tua mão é exatamente o que você já tinha estudado antes. Uma outra experiência, um outro conhecimento. Então, por exemplo, você precisa de novas informações. E como você consegue isso? Você precisa procurar informações de qualidade, conhecimento de qualidade. Existem várias maneiras de você conseguir isso. Você tem livros, você tem filmes, você consegue encontrar na internet. Mas não é qualquer informação. Da quantidade gigantesca de informações que existe à sua disposição, a maioria é ruim. Tenha isso em mente, a maior parte das informações que chega na sua mão é de péssima qualidade. O que você precisa fazer é filtrar essas informações. E você precisa buscar informações de qualidade. Então, como é que a gente faz isso? Uma coisa que eu sempre digo. Para mim, a melhor maneira de você se informar é com leitura. Ah, mas eu não gosto de livro. Bom, eu sinto muito. Porque a maior quantidade de informação de qualidade que existe no mundo está escrita. Você encontra filmes, com certeza, você encontra também vídeos ou às vezes podcasts com informação relevante. Só que as informações que essas pessoas trazem para você, nesses outros instrumentos, nesses outros meios de comunicação, a origem está nos livros. Então a melhor coisa é você ir na fonte primária. Você vai direto na fonte da informação, que são os livros. Claro, todas essas outras são importantes, valem a pena. Muitas vezes você tem ali uma interpretação que pode te ajudar também. Agora, a informação de qualidade está nos livros. E é ali que você tem que procurar. Mas que tipo de livro? Ah, eu preciso ler filosofia, política, história, romance. Você pode ler tudo isso. O que eu sugiro, e eu não estou falando sozinho, não é da minha cabeça isso, grandes estudiosos já defendem isso. O ideal é que você comece por livros clássicos, romances. Mas o que um romance vai ajudar você? Quando você tem um romance, um livro clássico, o que acontece? Ali você tem a descrição de como era a época em que o livro foi escrito, o que já é um dado importante em termos de história, por exemplo, e você tem a criação de um ambiente de ficção, mas que é muito rico. Então você tem tanto um trato com a linguagem muito bom, você aprende muito lendo um livro bem escrito, tanto como vocabulário, como possibilidades de você escrever uma frase, então isso é muito importante, e você tem ali situações de vida que não aconteceram, mas elas dão informações para você. Então, às vezes, como um personagem reage a uma situação, te dá informação. Você pode não concordar com o que ele fez, ou você pode concordar. Você poderia pensar em fazer diferente. Então, é muito importante a experiência que você ganha. Um exemplo bem assim claro é, por exemplo, um livro que chama Crime e Castigo. Crime e Castigo foi um livro escrito por um camarada chamado Dostoiévski. E é simplesmente um dos melhores livros já escritos na literatura mundial. E quando você lê esse livro, eu não vou dar spoiler aqui, mas o personagem ele comete um ato bem grave, bem brutal, ele comete um crime. E ali está descrito como ele reage a esse crime e como as pessoas ao redor dele reagem. Então aquilo é muito rico, aquilo é muito importante. Você consegue ver a reação e isso é informação para você.
Às vezes você lendo o que um personagem fez, você pode ficar revoltado com aquilo. E depois na sua vida real, você chega numa situação igual. E aquela informação está presente em você. Então vai te ajudar a decidir o que fazer numa situação real sua. Então quando você começa a colocar na sua biblioteca, na sua caixa de informações, esse conteúdo ainda maior de possibilidades, você expande essa caixa. E se tudo der certo, você quebra essa caixa. Então o seu conteúdo ele fica muito amplo. Então quando você se deparar com situações práticas, efetivas na sua vida, você vai ter informações que você pode pegar que vão ajudar você a reagir. Você aumenta seu conhecimento e, claro, você aumenta a sua capacidade de raciocínio, de interpretação, que melhora a sua capacidade de resolver problemas. Então, o que é muito importante aqui? A gente tem não apenas uma questão prática de você já lidar com as questões do dia a dia, da realidade, para você poder usar as informações que você tem, como também você precisa melhorar a qualidade das informações que você tem. Lembre-se, a maioria das informações que circulam, especialmente pela internet, chegam até você, pelas redes sociais, o que for, ela não é uma informação de boa qualidade. Porque, via de regra, é uma informação entregue para você porque ela é popular, ou porque ela vai gerar dinheiro para alguma pessoa com publicidade. Então você tem que prestar atenção nesse tipo de coisa. E a capacidade de você perceber isso, ela é adquirida quando você tem essas outras informações de qualidade. Então, para resumir aqui, que eu já falei bastante coisa, como você melhora a sua capacidade de resolver problemas? Você tem que melhorar a sua capacidade de interpretação da realidade. Então você faz isso ligando as informações que você já teve na sua faculdade de Direito, todos aqueles livros, princípios, regras e leis, aquilo tem que ser transformado em realidade. Informação sem conteúdo prático ou sem aplicação prática tem pouco uso para você. E você tem que aumentar a qualidade das informações que você recebe. Todas essas informações de qualidade, que estão em diversas outras áreas além do direito, você vai combinar tudo isso e vai aumentar seu conhecimento, sua capacidade de interpretar a realidade e a capacidade de interpretar problemas. Leia bastante, procure informações de qualidade, procure os clássicos, filmes e livros. No começo, vai ser um pouco difícil de você tanto ler como digerir algumas dessas coisas. Sim, tem coisas que são chatas, mas tem coisas que são muito boas. A partir do momento que você começar a se acostumar com esse tipo de informação, o seu conhecimento vai dar um salto que você não vai acreditar. A sua capacidade de interpretar as coisas vai mudar completamente. Então vale a pena. É um processo longo, mas vai ajudar a sua vida inteira e é um processo que você pode adquirir durante a vida inteira. Quanto mais passam os anos, mais experiência você adquire. Vale a pena, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá um like aí, sempre é bom. Se inscreve no canal para poder receber as novidades. E qualquer coisa, manda uma mensagem, uma dúvida, alguma coisa ou sugestão que a gente sempre aproveita. Obrigado!